Economia, com Juliana Rosa. Hora de conversar com Juliana Rosa. A gente já esperava que houvesse efeitos econômicos. Bom, esperava não, a gente tem falado sobre isso nos últimos dias, da tragédia no Rio Grande do Sul na economia nacional. E começou, né? O governo anunciou a importação de arroz, mas por enquanto descarta escassez de produtos. Bom dia para você. A gente não tá ouvindo a voz de Juliana Rosa. Só imagem, nada de voz. Tá me ouvindo? Quer que a gente faça a leitura lá pra Agora agora? sim. Ah, era só um suspense. Uhum. Ventríloco Bom faltou, dia. né? Pois é. Mas e aí, Ju, vamos comer arroz colombiano nos próximos meses? Pois é. É importante a gente explicar bem essa questão do arroz, porque gera um certo pânico, vai faltar arroz aí, o pessoal começa a fazer estoque aí que gera um problema mesmo, né? O que acontece é que, de fato, a produção de arroz no Brasil, ela está muito concentrada no Rio Grande do Sul. Diferente de outros produtos, o presidente Lula ontem falou que talvez houvesse a necessidade de importação de arroz e feijão, mas o feijão a gente não é tão dependente como é o arroz. O arroz, 70% do arroz consumido em todo o Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Então, ontem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou, tinha já essa fala do presidente Lula, de que se houvesse necessidade haveria importação de arroz e feijão, e aí o ministro da Agricultura confirmou que vai haver a importação de 1 milhão de toneladas de safra de arroz, para poder complementar a safra de arroz. Então, inicialmente, segundo o ministro, eles vão fazer um leilão através da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e eles vão comprar, em princípio, 200 mil toneladas de arroz descascado, embalado, e ele disse que a ideia é oferecer, não concorrer, obviamente, com os produtores, os agricultores gaúchos, mas oferecer para pessoas físicas em pequenos mercados, periferias, enfim, não grandes atacadistas, porque a ideia é evitar especulação, principalmente, porque a questão principal é o seguinte: o arroz, a maior parte já foi colhido, né? A gente falava aqui ontem que mais de 80% da colheita já foi feita. A questão é que o próprio ministro da Agricultura falou que parte do que já foi colhido está em armazéns e silos que foram inundados, ou seja, até uma parte do que já foi colhido certamente vai ser perdida ali por conta da inundação. Ele próprio, o ministro da Agricultura, confirmou. E a questão principal até nesse momento, por que está tendo essa importação, né? Para a gente também não entrar no pânico de justamente achar que vai faltar arroz, vai acabar. A questão é momentânea, porque, de fato, a maior parte do arroz já foi feita a colheita, só que a questão principal nesse momento, mais até do que as perdas, é o transporte. A questão principal hoje é a logística, como é que o arroz vai chegar com as estradas bloqueadas, pontes, né, que foram destruídas, aqui em São Paulo, por exemplo, não vai chegar agora. Então, a questão é desabastecimento momentâneo. Então, obviamente que depois que houver a recuperação ali minimamente da logística, esse arroz vai circular e você não vai ter uma necessidade gigantesca de importação de arroz. Mas, nesse momento, o governo está certo, né? Eu conversei com vários especialistas e eles falam se a gente pode ter um colapso nesse momento de distribuição. Então, você imagina faltar arroz ou o arroz ser vendido a peso de ouro, né? Então, a questão do arroz é essa, vai começar a ter o leilão e as outras culturas, muita gente está perguntando feijão, obviamente frutas, legumes, hortifruti, grangeiro, tudo, obviamente, ali da região está sendo afetada. Mas, por enquanto, o que os especialistas também estão me dizendo é que o impacto inflacionário ele é pontual, a maior parte das culturas você consegue recuperar ao longo do ano, né? Culturas mais curtas. As culturas que mais sofrem são justamente essas que dependem de um período mais longo, né? Arroz, por exemplo, você tem todo o período, né, de plantio, de colheita, diferente de frutas, legumes, que são colheitas de plantações e colheitas mais curtas. Então, isso se consegue recuperar. Essas mais longas é que a gente tem que acompanhar e, de fato,
tomar todo cuidado, Megali, Carla, Sheila, para que a gente não tenha um impacto gigantesco agora nos preços para o consumidor final, né? Que você imagina, se falta arroz, obviamente quem quer comprar o arroz vai comprar o arroz a um preço absurdo, né? Então a ideia é proteger as pessoas que vão precisar nesses próximos dias de arroz e evitar que o arroz seja vendido a peso de ouro, né? E é uma decisão correta. Mas a gente está falando também de inflação de modo geral quando a gente pensa na decisão do Copom, né, Ju? A gente vai ter a definição da taxa básica de juros e a tendência é de que caia menos, né? A Selic justamente com essa preocupação, diante dessa preocupação com a inflação e a inflação dos alimentos, né? E rapidinho, bem lembrado, essa decisão do Copom de hoje, Carlinha, vai ser muito tensa. Tá todo mundo falando sobre isso, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, falou agora de manhã que ele acha que, enfim, você não tem que paralisar a queda de juros por conta disso. Então, você imagina a pressão e tá se esperando uma divisão hoje à noite do Banco Central. Se espera que o juro até possa continuar caindo, mas ninguém sabe quanto. Então vai ser um debate grande, viu? E pressão do governo, obviamente, né? Com certeza. Fortes emoções. Ju, até amanhã. Até amanhã.